Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Encontro TKC. Aqui eu vou discutir estratégias, formas que te levarão a faturar 500 mil ienes sem fazer zangueô e fora das fábricas. Meu nome é Lígio Moura e o tema de hoje é: trabalhar na montanha não é perigoso? Olha, DKC, eu quero falar com você, DKC, assim como eu, tá? Eu quero falar com você, você que fica preso aí nas fábricas 12, 14, 16 horas. Já fiz muito isso. Eu sei o quanto é duro, o quanto é difícil. É muito difícil. Sabe, o que eu quero te falar é que é totalmente possível você trabalhar num local assim ao ar livre, sem essa poluição química, sem junto à natureza mesmo. E o melhor, ser muito bem remunerado. Olha, eu vou tentar te mostrar aqui a minha visão de como é trabalhar na montanha. Para mim, tá? Para mim é o seguinte: trabalhar na montanha é sinônimo de saúde. Saúde por quê? Primeiro porque você está trabalhando ao ar livre, respirando um ar puro, junto à natureza, junto aos pássaros, os animais. Assim, você tem uma qualidade de vida no seu trabalho totalmente favorável à sua saúde. Para mim é primordial, sabe? Primeiro porque você não vai sofrer com aqueles chorei, sabe? Todos os dias tem que chegar lá e ficar fazendo chorei e falando. Eu sei que nas fábricas se faz necessário. Vou te falar que a gente nunca conversa, mas a nossa conversa é diferente. Nós nos reunimos e conversamos assim, nós estamos fazendo um trabalho, aí a gente pede a opinião para cada um. Ou então a gente discute se tipo, da forma que está sendo executado, tá bacana, tá legal. Alguém tem uma opinião aí, tem alguma ideia? E é totalmente assim divertido, porque todos nós somos profissionais, todos nós sabemos como fazer, né? E então fica fácil esses chorei que a gente faz. Outra coisa que você não vai ter trabalhando nas montanhas é ter que ficar ouvindo aquele som que para mim, rapaz, era uma tortura. Sabe, quando você vai almoçar, quando você vai fazer os QK, quando você vai embora, ou então, pior ainda, né? Você dá o último sinal que dá 5 horas, vamos supor, aí você sabe que você vai ter que ficar mais umas 3 horas, sei lá quantas horas, né? Fazendo zangueô. Isso pode parecer que não, mas vai minando você, as suas forças, os seus sonhos. Comigo acontecia isso, sabe? Eu me sentia um robozinho que só era desligado quando eu deitava na cama já exaurido das minhas forças e ia dormir. Então, olha, igual eu estava falando sobre o QK, né? Se você fuma, você pode trabalhar fumando, você para 20 minutos, meia hora, depende, né? Depende de você. Você pode parar, não precisa ter hora marcada para você parar. Você quer tomar água? Você quer ir ao banheiro? Ir ao banheiro é assim uma situação à parte, tá? Tem pessoas que não gostam. Eu mesmo não curto muito não, ir no banheiro no mato, mas eu tenho que falar isso para vocês, porque é a realidade, tá? Não tem um banheiro químico, não tem um banheiro com
ou com a motoquinha ou coisa parecida. Não tem. Olha, eu trabalhei na roça, trabalhei em serviços que eu tinha que ir no mato e para mim tá tudo bem, sabe? E eu vou pouquíssimas vezes porque eu tenho, o meu organismo é bem regulado, de manhã eu sou um relógio, sabe? Então, para mim é tranquilo. Tem pessoas que eu tenho colegas de trabalho que adoram ir no mato. Não sei por quê, eu particularmente não gosto. Mas, sei lá, eu acho que perto de tanta coisa boa, isso aí é só um detalhe, né? Mas eu tenho que falar para vocês, eu tenho que passar para vocês o que é a real, né? Mas trabalhar no mato é mais ou menos isso, sabe? Para mim a liberdade de você poder cuidar do seu tempo, você não tem que ficar, sabe? Olha, eu sofria muito na fábrica, eu era cronometrado, o meu tempo era cronometrado para ver se eu conseguia colocar mais uma peça, fazer mais um serviço. Isso também não era uma coisa muito agradável. Era muito desagradável, aliás, né? Eu me sentia meio que vendido na parada aí, sabe? Mas é assim que funciona, né? E a gente tem que aceitar isso. E assim, agora eu vou te falar a maior diferença, né? Assim, de você trabalhar na montanha e em relação a uma fábrica. Olha, você vai chegar cedo em casa. O máximo assim que você vai chegar, assim, se tiver algum contratempo, é 5:30 da tarde, né? Às 17h30, né? Eu acho que eu nunca, eu nunca cheguei mais tarde do que isso. Por mais que eu esteja trabalhando em um Gemba longe, né? Como é o caso agora, que eu estou em um Gemba um pouco longe, dá uns 40 minutos da minha casa, eu, eu cheguei em casa às 5 horas, 4:30, 5 horas, né? Então, você tem muito tempo para cuidar de você, você pode ajudar a esposa, né? Eu achei isso muito bacana, porque aqui os dois trabalham, então é justo que o marido se esforce um pouco também, né? E não deixe a mulher trabalhar sozinha nos deveres de casa, né? Ele tem que auxiliar, porque não é justo, né? Nem aqui, nem no Brasil, em lugar nenhum. Eu acho que nós temos que ajudar, né? A nossa esposa, porque primeiro que ela vai ficar mais feliz, né, com isso. Ela vai ver que você se importa, né? Você não acha que ela é dever só dela cuidar dos filhos, fazer comida, cuidar da casa. Aqui eu acho que não existe mais isso, né? Isso aí é coisa do passado. Olha, e você vai ter tempo de qualidade com sua família. Eu estou falando primeiro das coisas boas, né? Porque não que tenham coisas ruins, mas é que nosso tema aqui é se a montanha é perigosa, né? Olha, o perigo que eu vejo nas montanhas é assim, ó. Você pode ser picado por um suzume, que isso acontece, né? Só que você, ao mesmo tempo, você anda com uma injeção que a gente chama de EpiPen, né? Que se você for alérgico, você pode, se você, eu falo, só vai aplicar esse EpiPen na sua perna se você for uma pessoa muito alérgica, né? E tiver correr algum risco, né? Porque às vezes acontece da pessoa ser alérgica e ele leva muitas picadas, então ele pode entrar em risco de vida mesmo, né? Isso aí acontece. Mas é em caso da pessoa ser alérgica e ela não aplicar esse EpiPen, né? Aí ela corre o risco, sim, tá? Contra a cobra, olha, eu não vou te falar que não existe risco, né?
mas é mínimo, né? Não tem, eu não vejo perigo, na verdade, né? Quanto aos ursos, os ursos, eles têm muito mais medo de nós do que nós deles, né? Eles não chegam perto de nós, porque o barulho da motosserra, da roçadeira, você não pode, o que acontece assim, os acidentes que acontecem é porque as pessoas vão pro caçar, pegar alguma coisa para comer no mato. O japonês faz muito isso, né? E eles vão muito em silêncio, né? São as batianzinhas que estão lá, né? Catando alguma coisa para comer lá, que eles gostam, taquinocô, sei lá o quê. Aí, no silêncio, eles se assustam com a pessoa. Se eles se depararem, né, com a pessoa, eles se assustam, aí eles acabam atacando, né? Se defendendo, na verdade, né? Porque os ursos daqui do Japão não são carnívoros. Eles não atacam para comer, sabe? Não é igual o urso americano, né? O urso pardo. Eles são carnívoros, eles comem mesmo, né? Carne, os animais e tal, né? Então, os perigos que eu vejo, e também a gente tem que levar em conta que nós é que estamos no habitat deles, na casa deles. Não somos, não é o contrário, né? Então, nós temos que respeitá-los, né? E não ficar, né, abusando dos animais, querendo caçá-los ou matá-los. Isso aí, não pode fazer isso, né? Não é nem... Eu creio que aqui no Japão não é nem permitido, porque tem os caçadores, né, dos jabalis, tem os caçadores de urso, legalizado isso. E não é uma coisa muito simples você ter uma arma. Você ter uma arma aqui no Japão é algo assim muito difícil, que só com muita vontade de atuar nessa área que a pessoa consegue. Japonês, né? Porque eu acho que estrangeiro sem chance. Jamais eles vão dar uma arma para um estrangeiro aqui, né? Olha, quais os benefícios de você trabalhar na montanha? Já falei, né, que você vai chegar mais cedo em casa, você vai ter tempo de qualidade para sua família, você... eu não sei se vai acontecer com você, mas eu sou apaixonado por esse trabalho, porque é o trabalho que eu me aproximei muito mais, assim, mais próximo do Brasil. Eu me sinto livre, eu não me sinto assim, não, eu adoro o Japão, eu gosto muito, sabe? Eu pretendo até ficar a minha vida aqui, né? Mas é que a liberdade que eu sinto nesse trabalho me remete ao Brasil. É muito próximo quando eu trabalhava com meu pai na construção civil, né? Construindo prédios, casas, que eu não tenho um patrão, não tenho um chefe, não tenho uma pessoa buzinando na minha orelha. Isso para mim é um benefício muito grande, você ter liberdade, né, no seu trabalho. Eu sei lá, eu acho assim impagável. E também, né, a gente tem que ver a remuneração, porque eu sempre estou falando para vocês que é totalmente possível vocês ganharem 500 mil ienes por mês, sem fazer hora extra, zangueô, e trabalhar ao ar livre, né? E, olha, se eu for falar de perigo para vocês, olha, eu tô há 10 anos, o máximo que aconteceu comigo, graças a Deus, foi eu ter levado umas picadas de abelha, né? Suzume eu nunca levei, né? Então, eu tô, assim, eu sou agraciado, eu tenho muita sorte. Tem pessoas que levam a picada de Suzume, que é comum, sabe? Uma hora ou outra acontece. Então, eu
não vejo assim perigo, né? Perigo assim de você morrer, igual você quando for trabalhar, você for derrubar uma árvore, é lógico, você tem que tomar os cuidados devidos, né? Porque existe o perigo, claro. Como existe um perigo de você enfiar a mão numa máquina lá e arrancar como aconteceu, acho que foi semana passada, eu li alguma coisa, ou alguém me falou, não lembro. A pessoa recém-chegada do Japão foi trabalhar num serviço que era um moedor lá. Ele perdeu acho que 2 dedos. Isso acontece, né? Mas aí tem que ver, né? Vamos supor, você está iniciando esse trabalho, você vai iniciar de uma forma segura, você vai aprender, você vai, né? Vai galgando e vai subindo os degraus para chegar até um nível de um profissional, né? E os erros mais frequentes ao iniciar nessa procura desse trabalho é pensar que assim, só no dinheiro. Eu tô aqui para te dizer que não vai dar certo. Eu falo porque eu tenho exemplos aqui, né, de pessoas que só visam o dinheiro e ficam patinando nesse trabalho. Elas não estão assim, elas não gostam do que faz. Em qualquer serviço, em qualquer trabalho que você execute, se você não tiver um kimochi, sabe, se você não gostar do que você faz, seja lá, que seja pouco, seja muito, eu acho que você nunca vai ser feliz no que está fazendo, porque, olha, o dinheiro é uma troca. É, eu vejo dessa forma, tá? E se você não enxerga desse jeito, tá tudo certo, eu super entendo, né? É meu ponto de vista, tá? O dinheiro é uma energia. Você entrega algo de valor às pessoas, o seu trabalho, por exemplo, as suas horas trabalhadas. Você entrega as suas horas de trabalho de uma maneira bem feita, bem executada, com carinho. O dinheiro, ele vai ser assim, ele vai vir para você naturalmente. A gente não pode ficar. O dinheiro, na minha opinião, e poxa vida, é a minha opinião, tá? Se você não entender dessa forma, né? É a minha opinião, né? O dinheiro, ele nunca pode estar aqui. Ele sempre vai ter que estar no seu bolso, sabe? E sem ego. Ou o mínimo de ego possível. Porque o dinheiro é uma energia, sabe? É uma energia daquilo que você entrega. Se você entrega um trabalho de qualidade, você tende a receber mais dinheiro. Se você entrega um serviço meia boca, além de você arrumar pessoas que vão ficar muito bravas com você não vai receber uma boa quantia por um trabalho mal executado. E aqui também não é diferente. Você igual você está numa fábrica. Se você faz um serviço que, assim, a maioria faz e faz com maestria, faz bem feito, você não faz nada diferente. Nesse serviço, são vários serviços que nós executamos. Roçada, cambates com motosserra, a gente abre estradas com maquinário pesado, a gente faz plantio. E cada serviço tem a sua dificuldade de execução e o tanca, né, que nós falamos, tem um valor, né, referente à dificuldade de ser executado, né? Isso é legal, porque se você se torna um profissional em todas essas áreas, você vai ser um pró, né? Então você vai ser pago como tal.
você vai ter uma remuneração bacana, né? Você também, sabe, em algum momento, você vai se deparar com o fato de trabalhar com chuva. Isso aí também eu classifico como, assim, não é perigo. Tem, né? Tem os perigos. Se você está trabalhando com chuva, chuva muito forte a gente não trabalha, sabe? Que ofereça perigo, né? Mas chuva fina, chuva fraca, chuva de verão, a gente não para, a gente coloca uma capa de chuva, né? Coloca uma bota e vai trabalhar, né? Nosso serviço é um serviço de... quanto mais você produz, mais você ganha, né? Produz de que forma? Não é peça, né? É tipo, você tem um Gemba, terminou aquele Gemba, você passa para outro Gemba, né? Aquele Gemba você já ganhou, já fechou, né? Já fechou o pacote ali. O Gemba é X, né? Não vamos falar de valores para não, né? Vale tanto aquele Gemba. Aí você está em 3 pessoas, ele vai ser dividido de igual parte para cada um de vocês. Aí você terminou aquele Gemba, você já ganhou esse dinheiro, passa para outro Gemba e vamos trabalhar, sabe? É assim que funciona. É por isso que existe essa remuneração tão vantajosa de 500 mil ienes por mês. Porque você executa vários serviços e de acordo com você, com o seu profissionalismo, o seu aprendizado, você vai conseguindo realizar mais trabalhos em menor tempo, né? Então isso vai te dar uma remuneração fabulosa. E você tipo assim, ó, eu quero te explicar uma coisa. Você não vai conseguir esse trabalho através de empreiteiras. No Brasil e aqui no Japão, o que a gente faz quando a gente quer arrumar um trabalho? A gente pega e vai até o órgão que faz, você vai chegar lá, você vai passar todos os dados, né, que você tem, os seus documentos e as suas habilidades, né, se você tem alguma formação e tudo mais. Aí você vai se candidatar a um trabalho naquela área. Aqui no Japão você vai ter uma empreiteira e você, né, oferece seu trabalho, aí eles vão arrumar uma colocação para você que vai ser a que eles arrumarem, né? Você não pode escolher muito não. Na verdade você não pode nem escolher, né? Aí você vai, eles vão te colocar nesse trabalho e tudo, né? Você vai trabalhar. No nosso caso aqui, desse trabalho, nós somos pioneiros. Nós somos os únicos que estamos abrindo essa frente de trabalho. E você, se você tem interesse em trabalhar na montanha, nas montanhas, você pode se inscrever para a nossa lista de espera para uma nova turma de alunos que vai acontecer em uma data prevista que nós vamos informar você. Mas essa lista é uma lista de espera. Nesse vídeo eu vou colocar um link para você, se for a sua vontade, né, você se inscrever para essa lista de espera, tá bom? Assim você vai ficar já inscrito para uma nova turma que vai ser iniciada, né? Eu ainda não tenho uma data prévia, mas assim que tiver, eu já a vocês que estão na lista de espera, vocês vão ficar sabendo, tá bom? E agora, eu queria, por último, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Eu estava falando ainda de perigos, né? Perigos que existem na montanha. Eu estava na minha, acho que na minha primeira semana, eu estava fazendo uma roçada. Eu estava lá em Rime, roçando, e eu estava na hora de almoço, né? E o meu líder, ele tinha levado uma ferroada de um Suzume.
essa área tinha muito Suzume. Quando tem Suzume, você não precisa roçar, sabe? Você identificou que tem, eles estão voando, né? Você vê que tem, porque eles fazem a casa deles. Não sei se você sabe, se você já viu um Suzume, mas como é que fala, uns insetos grandes. Eles são muito grandes mesmo, sabe? Eles tanto te ferroam como eles te mordem a pele, né? Eles seguram e ferram, né? Aí você identificou a área, você pega e passa uma fita, tipo, você vê 20 metros para frente e para os dois lados, você passa uma fita e ali você não mexe mais, porque ali é perigoso, então não precisa, né? E o meu líder tinha levado uma ferroada. Eu tô almoçando lá, ele tava com a mão inchada, porque incha bastante, sabe? E se for o caso, você vai até o hospital e eles vão te pagar 5.000 ienes, né? Por você ter sido picado. Aí você vai, eles vão aplicar em você aquele EpiPen que eu falei, né? Para que você não corra nenhum risco iminente. E eu tava lá almoçando, aí eu vi o meu primeiro urso. Primeira vez que eu vi um urso aqui. Era um filhote, né? E aí a gente fica um pouco apreensivo pelo seguinte, que eu tava almoçando, não tinha nenhum barulho, né? Então você tem que ficar em observar, né? Porque onde tem um filhote tem a mãe, né? E aí você pode, né, correr algum risco, né? Mas foi assim, a meu ver, foi a experiência que eu tive, né? No mato, assim, que eu já vi camochicar, eu já vi aqueles, como é que chama? Os javali, já vi. O javali, eu acho bonitinho, os filhotes. Eles são todos pintadinhos de marrom, sabe? E eles só andam em bando, é um monte, né? E tem uns javalis grande, os pais, geralmente os machos são muito grandes, né? Mas também eles costumam fazer as refeições dele, né, à noite, né? E de vez em quando de manhã a gente vê eles, eu acho que já estão, eles já comeram, né? Estão voltando para as tocas, para onde eles ficam, né? Escondidos. Eles não ficam assim muito aparentes, né? E também tem os caçadores que caçam esses animais, né? Porque eles são considerados uma praga aqui, né? Eles, eles procriam demais, né? Aqui em outros países eles são considerados praga. Mas a minha experiência foi essa com os jabalis. E olha, eu sou meio suspeito para falar da montanha porque eu gosto demais de trabalhar nesse serviço. E eu, particularmente falando, eu nunca tive assim não passei por nenhum apuro, né? Com os animais ou qualquer outra situação que seja. E as pessoas que eu conheço também não, né? Porque a gente sempre toma cuidado e a gente sempre está com uma máquina fazendo barulho e esses animais não chegam perto. Eu quero te tranquilizar a respeito disso e dizer a você que, para mim, né? De novo, eu estou falando na minha opinião, aqui no Japão não tem um trabalho que assim que seja mais bem remunerado e que seja mais prazeroso de ser executado. Eu não conheço, sabe? Olha que eu já trabalhei em navio, que também não era ruim, né? Era um serviço pesado, mas não era ruim. Eu tinha uma certa liberdade lá, mas nem se compara em trabalhar nas montanhas. A liberdade que você tem, a liberdade Olha, uma última coisa que me vem à mente é que eu vejo muitos casamentos aqui no Japão, muita separação, sabe? Os casais aqui, sabe por que acontece isso? Tanto um quanto o outro param de se comunicar. Não há mais comunicação, não há mais uma correlação. Eles não se relacionam mais.
Quando trabalha, já aconteceu comigo, trabalhar eu e a Kim, e ela ser a Hantai, né? Ela trabalhar de dia. Vocês não se veem, vocês não conversam, não tem como. E quando você está conversando, você está no final de semana, você quer dormir. E a mulher quer sair, quer passear, os filhos querem sua atenção. Isso acaba com um relacionamento. Para mim, é o pilar mais importante que existe nesse trabalho, sabe? Para mim são alguns pilares que existem. Você tem segurança no seu trabalho, você tem tempo para sua família e você tem uma remuneração excelente. Isso é uma estrutura de vida. Você consegue viver aqui no Japão durante o tempo que você quiser nesse trabalho, sem se preocupar em ser mandado embora ou não ter tempo para sua família ou coisa parecida. Bom, o que eu queria falar para vocês é isso, sabe, em relação aos perigos que existem na montanha. Eu agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo e te aguardo no próximo vídeo. Olha, eu te peço, se você puder, se inscrever no meu canal do YouTube, poxa, eu te agradeço bastante, tá bom? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.